Sabe, existe uma tensão, uma discussão antiga entre fé e finanças. Muita gente acredita que para seguir um caminho mais espiritual é preciso abrir mão de qualquer riqueza. Mas, será que é isso mesmo? A pergunta é bem direta: ganhar dinheiro é pecado? Vamos dar uma olhada no que as fontes mais antigas realmente têm a dizer sobre isso. Olha só essa frase. E isso não é uma teoria não, viu? Foi um comentário real, de verdade. E ele mostra perfeitamente uma ideia que está bem enraizada na nossa cultura. A de que espiritualidade e riqueza não se misturam. Aquela crença de que, para ser uma pessoa de fé, o dinheiro tem que ficar bem longe. Mas de onde é que vem essa ideia? E o mais importante, será que ela se sustenta quando a gente vai olhar direto nas escrituras? Para encontrar a resposta, a gente precisa separar o que é mito da verdade e tentar entender a mensagem original, aquela por trás das palavras. Então vamos começar pelo mito mais comum de todos. A ideia de que a Bíblia simplesmente condena a riqueza. Essa crença é tão popular que muita gente nem questiona. Mas, quando a gente para analisar com calma, a história que se revela é bem diferente. A visão popular geralmente pinta um quadro onde ter dinheiro é um problema, um obstáculo para a espiritualidade. Só que quando a gente vai direto na fonte, a gente encontra algo bem surpreendente. Personagens ricos não só existem na narrativa, como eles têm papéis fundamentais e positivos. Vamos pegar o exemplo de José de Arimateia. Ele era um homem de negócios, rico e com muita influência na época. E foi justamente a riqueza e a influência dele que permitiram dar a Jesus um sepultamento digno, um ato que, inclusive, cumpriu uma profecia. Nesse caso específico, o dinheiro não foi um obstáculo de jeito nenhum. Ele foi a ferramenta para um propósito maior. Ok, mas e aquela passagem famosa que fala sobre não acumular tesouros na terra? Essa é talvez uma das mais usadas para argumentar contra a riqueza. Vamos analisar bem de pertinho o que ela quer dizer de verdade. O versículo é exatamente esse. Se a gente lê essa frase de forma isolada, parece uma condenação a qualquer tipo de acúmulo, não é? Só que o contexto é tudo. O segredo para decifrar essa passagem está em duas palavrinhas que vêm logo em seguida. A chave está na expressão "para vocês", ou, em outras palavras, para si mesmo. O grande alerta aqui não é contra o ato de guardar ou de investir. A questão é a motivação. É sobre a acumulação egoísta. Aquela que não tem propósito, que não serve para compartilhar, que tem como único fim o próprio benefício. Essa analogia aqui é perfeita para entender. Imagina um baú cheio de diamantes, lá no fundo do oceano onde ninguém pode chegar. Qual o valor real desse tesouro? Nenhum. É a mesma coisa com a riqueza. Se ela é guardada sem um propósito, sem uma finalidade que vá além do próprio dono, ela simplesmente perde o seu significado. Então, vamos lá. Se o problema não é ter dinheiro e nem mesmo acumular com um propósito, então onde é que mora o verdadeiro perigo que as escrituras apontam? A resposta para isso nos leva para o coração da questão. E isso nos leva à pergunta central. Qual é a verdadeira armadilha que precisa ser evitada? Porque a resposta não está no dinheiro em si. É algo, na verdade, bem mais profundo e sutil. E aqui está a chave de tudo. A fonte não diz que o dinheiro é a raiz dos problemas. Presta atenção, ela diz que é o amor ao dinheiro. A questão nunca foi o recurso, e sim a posição que ele ocupa no coração da pessoa. É sobre quem está no controle. E essa frase resume a ideia de um jeito brilhante. Como servo, o dinheiro pode construir, pode curar, pode educar. Mas, quando ele se torna um mestre, quando a vida de alguém passa a girar em torno dele, aí sim ele vira uma força destrutiva. Com essa distinção bem clara em mente, a gente pode começar a construir um novo modelo, um jeito de pensar que não enxerga um conflito entre riqueza e propósito, mas que vê, na verdade, uma aliança poderosa entre os dois. O Dr. Milton Soldani Afonso é um exemplo prático e incrível disso. Ele fundou uma gigante do setor de saúde, construiu uma fortuna, mas o objetivo dele sempre foi muito claro. Quanto mais recursos ele gerasse, mais pessoas poderia ajudar. A riqueza dele ajudou mais de 60 mil alunos a estudar. Ou seja, não era um fim em si mesma, era um motor para transformar a vida das pessoas. Certo, mas como se constrói essa riqueza com propósito? A fonte aponta para um caminho bem prático, baseado em 3 pilares. Tudo começa com o conhecimento. É preciso aprender a gerar valor de verdade para as outras pessoas. Aprender sobre vendas, sobre gestão. Depois vem o modelo de negócios, que é basicamente criar um sistema que consiga entregar esse valor para mais gente de um jeito sustentável. E por fim, a sofisticação, que é a capacidade de evoluir, de refinar e ampliar esse impacto. Não é uma questão de sorte, percebe? É um processo intencional.
E assim, a gente volta para o começo, mas com uma visão completamente nova. A questão fundamental talvez não seja se é permitido ser rico ou não. A pergunta mais importante, aquela que cada um precisa responder, talvez seja outra. Se a riqueza for construída, qual será o propósito dela? Para quê?